Olá pessoal, aqui é Gabi Campigoto. A CLSJ Church está fazendo uma série, a série Avicefo, que significa arrependimento verdadeiro, intimidade, comunhão, fé e oração. E hoje eu tô aqui para a gente conversar sobre o arrependimento verdadeiro. E eu quero falar para vocês exatamente como é o verdadeiro arrependimento. Ultimamente a gente tem visto, falar, por causa da pandemia, precisamos nos arrepender. Aí as pessoas falam assim: precisamos nos arrepender do quê? Não, eu não tenho nada para me arrepender. Eu sou uma pessoa boa, eu faço obras sociais, eu ajudo as pessoas, eu ajudo os necessitados, eu faço tudo que é bom assim para minha família, e eu não tenho do que me arrepender. Eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca traí, eu sempre tive assim um comportamento adequado. E é isso que as pessoas pensam, que se arrepender tem que ser de coisas assim que nós julgamos pecado e que nós achamos que aquelas coisas são pecados e que nada mais é. Só que nós temos uma informação errada sobre isso. E hoje, nesse vídeo, eu quero conversar com vocês para a gente entender exatamente o que é o arrependimento verdadeiro e por que nós precisamos nos arrepender, até das coisas que a gente acha que é bobagem e que não são pecado. O arrependimento verdadeiro, gente, só vai acontecer na nossa vida quando nós entendermos para quê, por que a gente precisa se arrepender. Quando nós entendermos quem é Deus, quando a gente souber o que é o pecado, quando a gente souber o que é o plano de salvação, quando a gente souber o que é Jesus, aí nós vamos realmente entender por que precisamos nos arrepender, né? Então vamos começar. Primeiro, nós precisamos saber quem é Deus. Deus é o Criador de todas as coisas. Deus criou tudo, as coisas e os seres humanos. Então aqui em Gênesis capítulo 1, a criação do universo e da raça humana, diz assim: no começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio sem nenhum ser vivente e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então Deus disse: que haja luz, e a luz começou a existir. E com a palavra de Deus, ele começou a criar todas as coisas, o céu, a terra, o mar, e criou também o ser humano, que foi Adão. Aquela historinha que todos nós sabemos, né? Que Deus deixou Adão no paraíso e, infelizmente, ele desobedeceu. E aí, onde foi a queda, né, do ser humano, o pecado de Adão. Vamos ver aqui o pecado. Olha só. Adão estava no paraíso, né? E simplesmente Deus deu uma ordem. Ele estava sozinho. O Senhor deu a Eva para ele, a sua auxiliadora, né? Que a mulher é a auxiliadora do homem, para conseguir realizar toda a obra que o Senhor quer que o ser humano realize. Então Deus fez o casal, porque não era legal ele estar sozinho.
E o que aconteceu? Deus, ele permanecia ali naquele paraíso. Ele falava com eles todos os dias. Eles conversavam. Eles tinham uma intimidade, uma comunhão. E Deus, desde o início de tudo, desde que ele criou o mundo e o ser humano, ele sempre quis estar no meio de nós. Olha que maravilha. Deus, o Criador de todo o universo, ele quer habitar no meio de nós. Ele quer estar entre nós. E ele deu uma ordem. A partir do momento que nós fomos criados por alguém, esse alguém manda na gente. Ele é o nosso dono. E ele nos quer como filho dele. Ele não quer a gente como criatura. Se ele criou tudo, nós somos criatura. Só que ele não quer essa proximidade dessa forma. Ele quer que todos nós sejamos filhos dele. Então isso é maravilhoso demais. Então o que aconteceu? Ele deu uma ordem e Adão e Eva desobedeceram. Olha só o que diz aqui em 1 João, capítulo 3, versículo 8. Olha aqui. Meus filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que faz o que é correto, assim como Cristo é correto. Quem continua pecando, pertence ao diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo, e o Filho de Deus veio para isso. Olha só, gente. Aí o que aconteceu? Adão e Eva pecaram. E o que é o pecado? É tudo que desagrada a Deus. Qualquer coisa que nós fizermos que desagradar a Deus é pecado. Então, não é somente o roubar, não é somente o matar, não é somente o trair, não é somente o enganar. Todas as coisas que nós fazemos que desagrada a Deus é pecado. Então, o que aconteceu? Adão e Eva, eles comeram o fruto da árvore proibida. E nisso desagradou a Deus, pecou. Então nós precisamos saber disso. Nós precisamos saber que se nós falamos mal de outra pessoa, pensamos mal de outra pessoa, agimos mal com outra pessoa, é pecado. Então o que acontece? O salário do pecado é a morte. Por isso, todos nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Por quê? Porque somos pecadores. Todos pecaram. Então, o que acontece nisso? Acontece que o céu é um lugar onde se habita Deus e seus anjos. No céu é um lugar de santo, onde não entra pecado, muito menos pecadores. Então, o que acontece? Para nós, mesmo sendo pecadores, nós entrarmos no céu, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, que pode ser um pensamento errado, pode ser uma raiva, pode ser uma mentirinha. Sabe aquelas mentirinhas que a gente faz? Ai, fala que eu tô tomando banho. Ai, fala que eu não cheguei ainda. Ai, fala que eu tô com dor de cabeça e eu vou dormir. Qualquer coisa desse tipo é pecado. Isso não agrada a Deus, porque é mentira. Né? Então, se a gente tem um sentimento ruim por alguém, a gente não gosta de outra pessoa, porque simplesmente olhei na cara e falei, nossa, não gosto, não fui com a cara dessa. É pecado. Então, muitas coisas que a gente acha que não é pecado, desagradou o Senhor, é pecado. E o Senhor não se agrada de forma nenhuma que a gente minta, que a gente faça pouco do outro, que a gente tenha raiva do outro, que a gente pense mal da outra pessoa, que a gente julgue
os pensamentos, que a gente julgue o comportamento de outras pessoas. Deus não se agrada disso. Então, é pecado. E aí, eu vou falar para vocês o que o Senhor fez para exterminar o pecado do mundo. Ele fez um plano de salvação onde ele deu o seu único filho, Jesus Cristo, para viver aqui entre nós. E como foi isso? A palavra de Deus se fez carne, que é Jesus. Jesus nasceu da Virgem Maria, habitou entre nós, deixou todo o seu ensinamento, que os seus mesmo não o aceitaram, e com isso, como o Senhor ele veio para os judeus, e com isso, com a não aceitação dos judeus, nós não judeus nos beneficiamos com isso. Então a palavra de Deus veio para todos. A palavra de Deus veio para todos. E assim nós, os não judeus, também podemos participar desse plano de salvação, que é Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Por que tudo isso? Nós somos pecadores. Eu falei que pecadores não entram no céu, Nem pecado. Lá é lugar de santo. O Senhor, Ele quer viver para sempre com todos nós. Ele quer que nós vivamos no céu com Ele. E para isso, nós não podemos ter pecado. Então, antigamente, para o perdão dos pecados, se matava o cordeirinho, tirava o sangue e os pecados estavam perdoados. Só que o Senhor fez um plano de salvação e mudou tudo isso para o nosso bem. Ele deu seu único filho, gente. O Senhor deu seu único filho, que ele foi ali morto na cruz, crucificado. E o seu sangue levou e lavou todos os nossos pecados. E o que resta para nós disso? Nós temos que reconhecer o que Cristo fez na cruz por nós. Reconhecendo, automaticamente nós confessamos o nosso pecado a Jesus Cristo. Ele recebe, porque Ele é Pai, Ele já morreu por nós. Basta eu pegar e falar: Jesus, me perdoa, eu me arrependo verdadeiramente pelo que eu fiz. Ele vai nos perdoar. Então, sobre a salvação, como eu já falei, está aqui em João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Pois Deus mandou o seu filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Então, gente, Jesus, ele veio para nos salvar. O julgamento não chegou ainda. Então, como diz aqui, basta a gente crer nele, que viveremos eternamente. Então, já vou chegar no arrependimento. Então, gente, é tudo assim tão maravilhoso, porque tudo isso Deus fez porque Ele quer que vivamos eternamente com Ele no céu. Ele é nosso Pai. Ele nos adotou. Nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso. Nós somos herdeiro do dono do universo. Então, olha o que está escrito aqui em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, versículo 3. Olha só. Cristo
morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Ele foi sepultado e no terceiro dia foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 11 apóstolos. Depois apareceu de uma só vez a mais de 500 seguidores. Olha só o que o Senhor fez por nós. Então, gente, quando a gente entender que Deus deu o seu único filho, Jesus Cristo, morreu naquela cruz para nos salvar, para a gente ter vida eterna com Ele, para a gente viver eternamente sem dor, sem tristeza, sem doenças, sem maldades, sem pecado, viver para sempre com as pessoas que a gente ama. Quando a gente entender isso, com certeza, naturalmente, automaticamente, nós vamos querer nos arrepender. Porque o arrependimento é para isso. Basta a gente ajoelhar que o Senhor nos perdoa. E nós vamos nos arrepender verdadeiramente, porque nós vamos querer estar com Ele nessa eternidade. Não por medo. Ai, deixa eu fazer isso, que senão eu vou pro inferno. Ai, deixa eu fazer isso, porque senão não agrada a Deus. Ai, deixa... Não, nada de medo. Nós vamos honrar. Nós vamos ver o que o Senhor fez por nós. Imagina, eu vou dar um exemplo aqui, que nós vamos entender perfeitamente, porque se a gente não se coloca no lugar, a gente não entende. Olha só como é grave. Nós temos a nossa casa, né? Vamos colocar a nossa casa como o mundo, que é o universo que Deus criou. Nós construímos a nossa casa. Aí, o que aconteceu? Nós mobiliamos nossa casa, nós casamos, né, com a pessoa que a gente ama, e a gente, com essa intimidade, comunhão, como Deus criou o homem, como ele tinha intimidade, amizade, comunhão com Adão e Eva, né? Nessa intimidade, comunhão que eu tenho com meu marido, eu tenho meu filho, né? Eu tenho um filho, Rafael, de 21 anos, né? E nasce aquele bebezinho lindo, maravilhoso, que a gente ama muito, e eu resolvo que eu não estou tendo comunhão mais com as pessoas que eu conhecia, todas as pessoas da minha casa que eu criei, né, que é o universo, Deus, né? Todas as pessoas da minha casa que eu criei, elas estão assim, chateadas comigo, me desobedecendo. Aí eu falo, não, eu quero amizade com todo mundo. Eu quero ficar bem com todos. Eu amo as pessoas de dentro da minha casa. Deus, planeta Terra, Ele ama todos, né? Eu amo as pessoas da minha casa e quero viver bem com elas. E para isso, eu preciso entregar o meu filhinho. Imagina aquele bebê que você viu nascer, as mamães que tiveram um bebê agora, ou as titias que tiveram um sobrinho, as vovós que adoram seus netinhos. Aí, simplesmente, as pessoas da minha casa são julgadas, né? E elas são condenadas, porque elas estão me desagradando. Aí, eu chego com aquele meu bebezinho e falo assim, não condene esse assassino, esse ladrão, esse estrupador, esse esquartejador, não condene ele. Toma aqui o meu bebê, toma o meu filhinho, ele vai morrer no lugar deles, porque eu quero todos eles comigo. Gente, foi isso que aconteceu. Quando a gente tiver noção disso, nós vamos pedir perdão e nos arrepender dos nossos pecados todos os dias. E eu falo para vocês, arrependimento verdadeiro só vai acontecer na nossa vida quando a gente entender isso. Quando a gente entender isso, nós vamos nos arrepender verdadeiramente. Porque nós vamos querer estar com esse dono da casa.
com esse Senhor que fez isso por nós. Para quê? Para mim, para eu, você, nós vivemos eternamente com Ele, sem dor, sem tristeza, sem pecado, sem maldade, só com alegria, com muita saúde, com muita vida eterna. É isso que Ele quer pra gente. Então, o arrepender verdadeiramente, sabe como que faz? A gente se arrepende assim. Eu mentia muito para os meus amigos, para os meus conhecidos, para os meus colegas de trabalho. Não faço mais, porque eu não quero desagradar esse homem que fez isso por mim. Ele está me prometendo uma vida eterna e eu vou viver nessa vida eterna com ele, para sempre. Então, eu não vou mentir mais. Eu mentia, eu ia para o lado errado. Aí eu paro de mentir e vou para o lado certo. Nunca mais eu vou mentir, eu vou sempre falar a verdade. O arrependimento verdadeiro, você não pode só parar de fazer. Ah, tá, não minto mais, mas também não fala a verdade. Não. Você tem que ter aquela metanoia, precisa existir, que é a mudança total de pensamento, 360 graus. Você tem que fazer o contrário. Eu roubava, agora eu não roubo mais. Agora eu vou, daqui pra frente, começar a trabalhar e vou conseguir meu dinheiro honesto. Eu traía tanto o cônjuge quanto os amigos. Eu não faço mais isso. Eu peço perdão pelos meus pecados, que o Senhor está aí para isso. Basta a gente pedir que Ele perdoa. Ele é Pai, Ele é Deus, tá? Então, o que acontece? Ele perdoa e eu fico livre desse meu pecado. Nós somos livres desde que Jesus morreu na cruz por nós. E isso precisa acontecer, esse arrependimento verdadeiro, para a gente viver eternamente com Ele. Tem uma forma de fazer esse arrependimento verdadeiro. A partir de hoje, eu espero que você entenda isso e que você faça, porque eu já fiz. Você ajoelha nessa quinta-feira e fala assim: Jesus, eu quero me arrepender verdadeiramente do que eu fiz até os meus 10 anos de idade. Essa semana eu vou pedir para o Senhor todos os dias isso. E eu vou eu quero que, se eu não lembrar, que o Senhor faça eu me lembrar. Coloque na minha mente. Pode ter certeza que Ele vai te lembrar. Quando chegar na outra quinta-feira, você fala: Senhor, essa semana eu quero me arrepender de todos os meus pecados até meus 20 anos. Me lembra que eu fiz até meus 20 anos de idade. Ele vai te lembrar se você não lembrar. E Ele vai te perdoar. E esse arrependimento vai ser verdadeiro. Você vai chorar muito. E esse choro é o arrepender verdadeiramente. Porque quando a gente se arrepende verdadeiramente, a gente não quer nunca mais fazer aquilo. Nunca mais. Você tem nojo daquelas coisas erradas que você fazia. Aí você chega na outra quinta-feira, você fala de novo: Senhor, lembra pra mim o que eu fiz até meus 30 anos, dos 20 aos 30 agora? Peça perdão até chegar à sua idade. Quando chegar à sua idade, eu fiz os 40 aos 50, né? Agora, dos 50 anos pra frente, o que eu vou fazer? Todos os dias que eu acordar como eu acordei hoje, e eu pensar alguma coisa errada, eu já vou falar: nossa, Senhor, acabei de pensar errado dessa pessoa, me perdoa. Eu não quero desagradar o Senhor. Eu quero viver eternamente com o Senhor. Perdoe meus erros, minhas faltas, meus pecados, porque eu quero viver eternamente com o Senhor. E é isso que Jesus nos promete. Ele morreu na cruz e ressuscitou. Tudo o que aconteceu com o Senhor acontecerá conosco. Nós também vamos ressuscitar. Então, gente, é isso que eu queria falar para vocês do arrependimento verdadeiro. Esse é o modo da gente se arrepender verdadeiramente.
querer agradar o nosso Senhor e Salvador e único dono da nossa vida e viver eternamente com Ele. Mas para isso eu tenho que me arrepender, porque no céu não entra pecado nem pecadores. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido e assista a nossa série, tá? Olha, curte, comenta, compartilha, tá? É bom pra gente, porque o YouTube, ele divulga se tem comentários, né? Se todo mundo compartilhar, ele vai entender que é uma boa mensagem. Passe para os seus parentes, para os seus amigos. Todos nós precisamos saber dessa verdade. A verdade nos liberta e a gente vive livre com Jesus, agradando a Deus. Tá bom? E até a próxima série que a gente fizer. Assistam todos os vídeos, tá? Intimidade com a Cris Ferraz, comunhão com Dani Apolinário, fé com Fernando Apolinário e oração com a Aline Moraes. Tá bom? Todos os links estão aqui embaixo. Muito obrigada. Jesus nos abençoe. Até a próxima.